Muitos irmãos de fora têm insistido e orado também pela comunidade nossa aqui, para que então, nesse campo da alma, existem muitas dúvidas, porque muitos irmãos, inclusive maduros, eles têm tido assim, ou talvez nunca ouviram falar sobre a salvação da alma, sobre o trabalho do Senhor com a nossa alma. Então nós vamos, dentro do assunto da providência divina, vamos verificar que também a providência divina no tratamento da alma, porque tudo Deus provê. Vocês se lembram em Gênesis 22, quando então Abraão foi sacrificar seu filho Isaque por um pedido do Senhor, chegou naquele local, Isaque contemplando ali o altar, ele disse para o pai: pai, olha, estou vendo o altar, temos a lenha, o fogo, o cutelo, mas onde está o cordeiro? Então Abraão respondeu para seu filho: Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro. Aquela palavra para si, meu filho, um cordeiro, nós sabemos que Jesus Cristo já se fez carne. João Batista, quando o contemplou, disse assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa palavra pecado é toda entidade espiritual relacionada ao velho homem, à natureza adâmica. Então Cristo tirou de nós, mas para que ela nunca mais voltasse, Ele crucificou-a no seu corpo ali na cruz. O velho homem morreu, foi sepultado e ganhamos a vida de Cristo pela ressurreição juntamente com Ele. Irmãos, vamos então abrir nossas Bíblias em João capítulo 13, João capítulo 13, dois versículos, o 34 e o 35. E nós vamos aqui, irmãos, analisarmos juntos, com a ajuda do nosso bendito Espírito do Senhor, de uma forma tão linda. O Senhor, na sua providência, Ele tem tratado com a nossa alma. Vamos ver aqui uma das maneiras em que Ele trata conosco. Vamos, João capítulo 13, 34 e 35. A palavra diz assim: nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo isso para os discípulos, como a Bíblia ela é muito atual, está dizendo para nós, nesta manhã também, para que o nosso coração se alegre e vamos nos submeter ao tratamento do Senhor para com a nossa alma, para com as nossas personalidades. Diz assim a palavra: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, ou como está no original, amor uns pelos outros. Pai, obrigado por esta manhã, pela noite de descanso. As tuas misericórdias já se fizeram novas sobre as nossas vidas neste dia, Pai. Também nós vivemos uma vida de ressurreição, por isso te louvamos, porque este é o dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos e regozijarmos nele. Obrigado, Pai, pelo sol que brilha radiantemente sobre a nossa cidade. Obrigado por este clima tão agradável. Nós percebemos que tudo isso são os mimos do Senhor para com cada um de nós. Obrigado, Pai, pela capacidade da inteligência que o Senhor nos tem dado, pela sabedoria que o Senhor tem colocado em nós, é o Teu próprio Filho. Nesta manhã que Ele se expressa através de nós, que haja nessa oportunidade, Pai, a Tua unção e a doce manifestação da Tua presença. Pai Santo, torna-nos cada dia mais sábios. Pai, nos dê discernimento em todas as coisas, principalmente naquilo que concerne a interpretação da Tua Palavra. Por isso que nós confiamos essa verdade, que a Tua Palavra nas Tuas mãos, Pai, abençoe e devolva para que nós possamos nos alimentar dela. Torna ela como ela é em realidade real, mas muitas vezes nosso coração não tem reconhecido ela como viva e eficaz e que penetra em nossos corações. Então, Pai, entregamos
este tempo nas tuas mãos, cuida deste ambiente, nos abençoe com a tua palavra e é em Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, a cura da alma é um processo que exige, sem sombra de dúvida, a intervenção divina, a intervenção de Deus. Porque quando o Senhor disse que nos amaria, Ele enviou o seu melhor, enviou o seu tudo, que é o seu Filho Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para realizar todo o projeto de Deus, todo o propósito do Pai. E graças ao Senhor, porque Ele nos incluiu dentro deste projeto também. Nós estamos incluídos dentro desse projeto. O eterno propósito do Pai não é a família em primeiro lugar, não é a igreja em primeiro lugar, embora isso faça parte do seu eterno propósito. De Verne Fronk tem um livro, o Supremo Propósito de Deus, ele vai tratar exatamente desses assuntos tão contundentes, brilhantes e edificantes. Então, o propósito eterno de Deus, em primeiro lugar, está o seu Filho Jesus Cristo. Claro que a família faz parte, mas faz parte do seu propósito, como também a igreja faz parte do seu propósito, do seu eterno propósito, Mas o propósito eterno do Pai é o Filho. Então, quando de fato Ele nos deu o seu Filho, Ele se deu por nós. O próprio Pai se deu por nós em seu Filho Jesus Cristo. Nós temos que criar uma imagem, deixa eu falar de uma forma humana, uma imagem de um pai que se doa pelo seu filho, entende? Talvez no momento mais crítico, vamos colocar aqui uma situação hipotética. Vamos pensar que de repente você cometeu um grande crime, um homicídio, e a lei do nosso país exige que você seja morto, uma pena de morte para você também. Mas aí teu pai vem e assume o teu lugar. Não, eu vou morrer no lugar do meu filho. Percebe? Por preservar a sua vida, o pai morreu, porque a lei precisa ser cumprida. Alguém precisava tomar o nosso lugar. Então o pai se deu por nós. Vocês compreendem isso, irmão? Tudo que o filho sofreu aqui na terra, as rejeições, quando ele foi capturado e preso, quando bateram nele, arrancaram pedaços da sua barba, imagina o tamanho do ódio que aquele povo teve com aquele que veio para amá-los e trocar a sua natureza, colocar dentro dele a vida eterna. Então, era um ódio terrível. E hoje também não é diferente, irmãos. As pessoas odeiam a Cristo. Quando rejeitam os cristãos, quando difamam os cristãos, estão rejeitando o próprio Senhor. Tudo aquilo que as pessoas fazem com relação aos cristãos, estão fazendo com o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso nós temos aqui, novo mandamento vos dou. Essa maneira de amar do Pai, e a gente vai ver hoje como podemos imitar o nosso Deus, imitar a Deus, vamos ver de uma forma bem simples, que nós podemos sim imitar a Deus o Pai, é amando uns aos outros como Ele nos amou. Claro que ninguém tem capacidade de amar uns aos outros, mas na dependência do amor dele, que este amor flua através de nós. Então, para isso, irmãos, nós precisamos nos identificarmos mais uns com os outros. Você não vai conseguir amar o seu irmão se você não conviver com ele. Existem muitas pessoas que dizem assim: não, eu não preciso de igreja, eu já criei um Senhor, eu fico em casa. Isso é um perigo ardiloso e até satânico, porque se você não consegue conviver com os seus irmãos, no qual o Senhor Jesus Cristo prescreveu que assim fôssemos, porque a gente não consegue amar um ao outro se não convivermos juntos. O Senhor, Ele nos criou, mas provando que Ele nos amou, Ele desceu da sua glória na pessoa de Cristo, se encarnando e vindo a nós. Ele se identificou conosco. Ele conviveu conosco aqui, junto com os discípulos, 3 anos e meio. Com os discípulos, ele viveu 33 anos, mas viveu com os discípulos 3 anos e meio. Então, houve um período de 30 anos, que desde quando ele nasceu, ele sempre procurou se envolver
com os negócios do Pai, aprender do Pai. Ele tinha o Antigo Testamento, a lei de Moisés, os profetas, os Salmos, o livro de Jó, os profetas menores. Então Jesus, ele lia a Bíblia. Jesus era o homem que se fez carne. Ele, a exemplo de nós, precisava de aprender também. Mas até que quando o Espírito Santo começou a revelar que ele veio com esse propósito, para ir para a cruz e morrer por toda esta nação, por todo este mundo, então eu penso que o coração dele ficou mais inflamado. E a Bíblia diz que ele voluntariamente decidiu vir até nós, para nos salvar, para nos libertar, para nos dar uma nova natureza, a vida dele própria, uma vida que de fato é sem pecado. Nós morremos com Cristo, o pecado foi tirado de nós. Nós podemos pecar? Claro que sim, podemos pecar contra os nossos irmãos. Vocês compreendem? Mas temos que exercer o perdão com os nossos irmãos, perdoá-los, ir até eles para reconciliá-los, porque são irmãos, somos membros de uma família bendita do Senhor. O mundo não conhece esse tipo de amor. O mundo vive um amor de troca. O mundo jamais vai experimentar este amor divino, santo, real, verdadeiro. O amor de Deus está em nós. Cristo habita em nós. O amor de Deus foi colocado em Cristo. Que privilégio para nós podermos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Então, novo mandamento vos dou. Ele está dando um mandamento, e com este mandamento, nós sabemos que é um mandamento de amor. Que vos ameis, aqui é um imperativo, uns aos outros, assim como eu vos amei, como Cristo nos amou. Se você observar aqui, se você virar a Bíblia, página para trás, no capítulo 3, o verso 1, a palavra fala assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo, aqui esse gerúndio é um presente contínuo, ele nunca deixou de amar os seus. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa palavra amou-os até o fim significa que ele amou totalmente. Este é um amor sacrificial que Paulo expressa em 1 Coríntios capítulo 13, um amor que tudo crê, que tudo sofre, que tudo suporta. Este amor. Então, este mandamento ele nos deu. Quando ele nos deu este mandamento, ele colocou dentro de nós toda a realidade que é ele mesmo para amarmos uns aos outros. Isto é maravilhoso demais. E ele diz assim: se vocês verdadeiramente obedecerem este mandamento, amar uns aos outros, todos vão conhecer que vocês são meus discípulos, porque vocês têm amor uns pelos outros. Irmãos, e para a gente amar uns aos outros, temos que conviver juntos. Quando nós não convivemos juntos, nós vamos ter uma ideia de cristianismo, mas vamos viver uma vida de moralidade. Porque eu sou cristão, então eu não posso, eu faço as coisas tudo direitinho, eu não roubo, não mato, não faço isso, não faço aquilo, então eu não preciso de ir na igreja. Então você começa a criar em si um cristianismo segundo teu próprio conceito de cristianismo, não como é revelado nas Escrituras, porque quando nós estamos juntos, irmãos, é onde nós vamos experimentar o amor de Deus na sua altura, largura, na sua amplidão e na sua profundidade. Mas ali fala que juntos, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 16. É muito interessante. Vamos dar um pulinho lá para Efésios 3? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, que é muito importante nós termos esta confiança, termos este conhecimento também. Efésios 3, vamos ler a partir do versículo 17. Irmãos, olha que coisa preciosa, linda demais. Então, aqui no verso 17 de Efésios capítulo 3, ele diz assim: e assim habite. Essa palavra aqui, habite, faça residência constante. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós, não é estando eu arraigado,
estando vós arraigados, a palavra arraigados é alicerçados, arraigados é eu criei raízes e alicerçados em amor, ou seja, em Cristo, a fim de poderdes compreender com todos, de novo, todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede, se excede está além da minha compreensão, ou seja, este amor de Cristo, ele excede todo o entendimento. Então não dá para eu tentar aqui explicar o amor de Cristo com o meu entendimento, porque é um amor excedente, é um amor que, Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado ou outorgado. Não dá para mim mensurar, medir, é um amor muito grande. É com este amor que Deus nos ama e é este amor que Ele colocou em nós quando nos deu o seu Filho. Este amor, ele pode ser aumentado a cada dia. E essa é uma oração do apóstolo Paulo, em Filipenses 1,9. Faça essa oração, para que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento de Cristo. Conhecendo o Senhor, mais o amor dele vai aumentar em nós, a ponto de algumas pessoas testemunharem a teu respeito, dizendo o seguinte: aquela pessoa, eu vejo nela o amor de Deus. Aquela pessoa, ela é a própria expressão do amor de Deus. Que linda isso, né? Eu tive o privilégio de conviver com algumas pessoas, embora seja muito pouco tempo, de alguns irmãos que é maravilhoso, a gente não quer sair de perto delas, porque elas respiram Cristo. Respirar Cristo, transpira Cristo, é transpirar o amor, porque todo amor de Deus está em Cristo e Cristo está em nós. Então é necessário que este amor cresça o amor em nós. Nós vamos perder, irmãos, muitas coisas que vamos ver aqui hoje, e muitas vezes nós somos tão complexos em muitas coisas, que nos torna perplexos também, porque nós não conhecemos o amor de Deus. Nós sabemos do amor de Deus, mas não desfrutamos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, queridos, para tratar com a nossa alma, Ele vai usar algumas coisas que vocês já sabem. Primeiro, Ele vai usar a palavra de Deus, porque ela é viva, eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Quando a palavra de Deus, ela penetra em nós, temos que permiti-la que ela penetre em nós, porque quando ouvimos a palavra de Deus, estamos lendo as Escrituras, a palavra de Deus, ela vai onde a gente jamais pensa imaginar. Ela vai nos nossos corações, ela vai cortar muitas coisas que existem em nós. A palavra de Deus, ela vai lançar luz sobre as nossas trevas, aquelas coisas ocultas em nosso coração, que muitas vezes nós estimamos ali, entende? Então a palavra de Deus vai trazer luz, vai mostrar para nós, essa luz está brilhando aqui. Então Ele nunca é para nos acusar, mas amorosamente Ele quer fazer uma cirurgia pela palavra, porque ela é uma espada, uma adaga de dois gumes. Ela vai cortar ali aquelas nossas deficiências que tornam a gente tão, muitas vezes, doido, né? Porque o ser humano é doido por natureza, é doente por natureza. Então o Senhor quer tratar, porque Ele é o médico dos médicos, Ele é o único que tem a capacidade de tratar a nossa alma. Então Ele vai usar a palavra, vai usar a pessoa do Espírito Santo, sempre nos apoiando, porque o Espírito vai trabalhar em nós, a palavra é lançada, o Espírito da palavra vai nos convencer de que aquilo é algo que está nos apodrecendo. Então, graciosamente, amorosamente, Ele vai levar para a cruz. Olha, o meu filho já levou todas as suas deficiências no seu corpo lá na cruz, como Pedro expressou, 1 Pedro 2,24,
carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, fôssemos feitos servos da justiça. Por suas feridas, pelas feridas de Cristo na cruz, fomos sarados. Então nós precisamos de nos apropriar desta cura maravilhosa que Ele já realizou por nós. E também, irmãos, um outro critério que Ele vai usar é as circunstâncias. Quais são essas circunstâncias? Vocês já sabem, mas eu vou lembrá-los aqui de algumas. Ele vai usar toda forma de tribulação, porque Ele tem que cercar o nosso caminho. Ele vai usar muitas vezes a dor, vai usar as perdas, vamos perder muitas coisas, nós estamos agarrados àquilo que faz tão mal para nós, mas nós achamos que é certo, e Ele vai mostrar para nós que aquilo não é conveniente para um filho de Deus. Um falar obsceno. Quem aqui fala palavrão? Será que é só eu? Acho que vocês nasceram num ambiente bem mais. Será que é só vocês que têm desejos confusos e desordenados? Será que é só eu que tenho esse tipo de coisa? Todos nós, a nossa alma é muito complexa. Nós amamos aquilo que Deus odeia e odeia aquilo que Deus ama. Assim é a nossa alma. Então, para isso, Ele vai usar circunstâncias, a dor. Ai, meu Deus, como eu estou sofrendo. Ai, meu Deus, perdi uma pessoa que eu tanto amava. Mas Ele quer, de alguma maneira, fazer com que aquilo contribua para o nosso bem. Então, irmãos, aprove ao Senhor revelar o seu Filho em cada um de nós. Revelar de uma forma experiencial, porque Ele, como eu já me referi anteriormente aqui, Ele é o médico dos médicos. Sendo Ele mesmo, então, Ele pode curar a nossa alma que é adoecida. Isaías diz que toda a cabeça está enferma, todo o coração doente. Isso fala do quê? Fala da nossa psique, da nossa alma. Todo o coração está doente. Não, mas aquela pessoa é uma pessoa intelectual. Veja o conhecimento que ela tem. Alma doente. Se não foi regenerada, alcançou esse patamar de conhecimento. Qualquer pessoa, se for diligente, pode se aperfeiçoar em alguma área, estudar, ser um autodidata, ou ser um grande médico, ser um grande filósofo, ser um grande psiquiatra, e por aí vai. Basta ter dedicação. Mas se o coração não foi trocado, a alma está enferma, a alma está doente. Os filhos de Deus tiveram o seu coração trocado, mas ainda tem uma alma enferma, tem uma alma doente. Abram comigo, tem um texto maravilhoso, irmãos, no Salmo 103, versículo 3. Aqui temos uma expressão maravilhosa da palavra de Deus, que é para mim e para você. Salmo 103, o versículo 3 e o 4 e o 5 também. Observa aqui que coisa preciosa. O verso 3, temos a seguinte declaração: Ele. Irmãos, isso aqui fala tanto ao meu coração, porque Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Como é que Ele nos perdoa? Você pediu perdão para mim, então você está perdoado. Você é muito bonzinho, você está perdoado. Não é isso. Ele é quem perdoa. E como é que Ele nos perdoou? Lá na cruz. Isaías fala o seguinte, que se nós não morrermos com Ele, nós nunca seremos perdoados. Mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo: certamente este pecado não será perdoado até que morrais. Porque Deus o Pai, para nos perdoar, teve que estar em Cristo, na cruz, sofrendo e morreu por nós, e verteu sangue, para que nós pudéssemos ser perdoados. Irmãos, a coisa é muito séria. Perdão de Deus não é igual nós pensamos que é.
Vocês observam que às vezes nós levantamos a nossa fuça para cima assim, e eu tenho dificuldade em perdoar aquela pessoa. Eu não perdoo. Você está querendo ser mais do que Deus. A tua arrogância, ela é tanta. Você quer ser mais do que Deus. Porque sendo Deus o que é, soberano, que não precisa de nada nem de ninguém, Ele quis nos perdoar. Primeiro nos amou e demonstrou seu amor nos perdoando lá na cruz do Calvário, morrendo a tua morte, a minha morte. Ele tirou de nós a morte eterna, que era o pecado, e nos deu a sua vida pela ressurreição. Então, irmãos, Ele é quem perdoa quantas? Todas as tuas iniquidades. Ele vai me perdoar? Não, você já foi perdoado. Falei para vocês daquele jovem, nunca esqueço dele. Ministrava lá numa penitenciária e de repente ele ficava sempre isolado, triste ali, aquele grupo de bandidos. Pregar para a gente que não presta é a melhor coisa do mundo. Eles têm sede, eles querem ouvir a palavra, querem ser libertos. E aí depois um dia eu chamei aquele rapaz e falei, vem aqui, o que foi que houve? Que você anda tão triste, você não quer participar dos estudos? Para mim não tem perdão. Mas qual foi o teu crime? Eu matei a minha mãe, quase que degolei ela. Chegou drogado em casa e passou uma faca na garganta da sua mãe e a mãe veio a falecer. Eu falei o seguinte, olha, Deus, Ele veio para nos perdoar. E esse teu pecado realmente não tem perdão. Aí eu sabia, não tem perdão. Deixa eu concluir a frase. Ele já lhe perdoou. Aí ele ficou assim meio extasiado. Falei, vem aqui. Eu li esse versículo aqui. Quem diz para você que Deus não perdoa este pecado teu? Há muitos aqui presos que para mim não tem mais. Não, essa voz é do diabo. A Bíblia diz o quê? Ele é quem perdoa todas. Então inclui também esse teu crime aí. Todas as tuas iniquidades. Mas não para aí, irmão, que sara todas as tuas enfermidades. Você se lembra que Isaías 53, versículo 4 diz que quando Ele foi para a cruz, Ele levou sobre si as nossas dores do corpo e as nossas enfermidades. As enfermidades, claro, elas são da alma. Se não for tratadas, ela vai se manifestar no nosso corpo. Então, enfermidades são todas as doenças da alma. O que isso significa? Significa que todas as nossas enfermidades da alma, Ele, como médico dos médicos, tem poder e capacidade para nos curar, para nos purificar, porque Ele tem um bálsamo chamado, Ele é o verdadeiro bálsamo de Gileade. Quando é aplicado em nossas feridas, essas feridas muitas vezes nos tornam as pessoas muito amargas. Irmãos, o que é uma alma enferma? Uma alma enferma são aquelas que brigam insistentemente, aquelas que ficam nervosas, cebolosas. O que é cebolosas? Pessoa que só faz as outras chorar. Ela faz o papel de cebola, cebolosas. Pessoas amargas, pessoas que você está naqueles dias tristes, alegres, felizes, mas ela vem com aquela palavra, cebolosas. Puxa vida, essa pessoa quando conversa comigo, eu fico assim meio pesado, meio, sei lá, parece que fica uma carga emocional terrível. Essa pessoa, ela não me faz bem. Não me faz bem. São pessoas alteradas, são pessoas rançosas. Como é difícil conviver com pessoas assim. Mas nós temos uma alma assim também. Se não foi tratada, é que ela vai se manifestar de outras maneiras. Estão me compreendendo, irmãos? São pessoas difíceis, são pessoas queixosas, que queixam de tudo. E a Bíblia vai dizer em Lamentações,
Você não fica queixando do seu irmão, não. Você tem muitas coisas para se queixar de si. Queixe-se cada um dos seus pecados. Isso diante do Senhor. São queixas que o Senhor ama ouvir de nós. Ele quer que nós admitamos que nós somos almas doentes, almas enfermas. Ele quer tratar para que a gente possa avançar no conhecimento dEle, conhecendo o Senhor, amando o Senhor, para que o amor dEle possa estar em nós, crescer em nós, e quando tivermos com a alma absolutamente tratada, este amor vai fluir de nós, porque o egoísmo acabou. Ele tem, irmãos, que crucificar, ou seja, a nossa alma já foi crucificada. Agora temos que viver uma vida de cruz. Lembra que Jesus disse antes de ir para a cruz: eu dou a minha vida, entrego a minha vida para reassumi-la. Entregar a minha vida. Jesus tinha uma alma humana, Ele entregou. Então, se Ele fez tudo por nós, Ele entregou a alma dEle, a vida dEle para o Pai, para reassumi-la, ou seja, mostrando para nós que é necessário morrer para nós mesmos, para os nossos desejos, para as nossas vontades, para a nossa mania de grandeza. Então, queridos, doença da alma, enfermidade da alma são pessoas que são bravas, irritadas, pessoas com excesso de sobrecarga de trabalho, que vivem em função de trabalho para o trabalho, não trabalha para as pessoas. Tudo enfermidade da alma, percebe? Então essas pessoas não dão bom testemunho no seu lar, não dão um bom testemunho na igreja, porque sempre traz problemas e não querem ser curadas. Estão me compreendendo? E não para por aí, irmãos. E são um péssimo testemunho também para o mundo. Mas, graças ao Senhor, irmãos, há uma promessa do Senhor para a sua igreja, naquilo que concerne também as nossas cargas. Mas deixa eu mostrar para vocês, se vocês quiserem abrir comigo em Êxodo capítulo 6, Êxodo 6, a partir do versículo 2, essa aqui, irmãos, é a nossa vida, exemplificada aqui em figuras, antes de conhecer o Senhor. Aqui o Senhor entrando na nossa história, porque um homem sem Cristo, uma mulher sem Cristo, ele vive uma vida de aflição. Qualquer coisa é motivo para que essa pessoa se torne azeda, angustiada, amargurada. E quando uma pessoa está naquela angústia, quando ela vai falar com a outra pessoa, o que acontece? Acontece que ela lança aquele veneno azedume lá do profundo da sua alma e que contamina. Às vezes até na alma daquela pessoa que não foi tratada, começou a brotar raiz de amargura, assunto de Hebreus também, porque não crê naquilo que Cristo é e fez, e ali o contexto é incredulidade. Irmãos, cuidado para que não haja dentro de vós nenhum perverso coração de incredulidade, que vos afaste, que vos aparte do Deus vivo. A incredulidade nos afasta de Deus. Ele disse em Hebreus 11:6, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. O Senhor não quer outra coisa que nós o busquemos. E quando nós busquemos o Senhor, como nós somos tão egoístas, nós queremos as coisas dEle. O que Ele pode me dar para mim? Como que Ele vai, de que forma que Ele vai me abençoar? Nós já somos abençoados. Irmãos, faça esse teste, irmãos, 6 meses. Começa a se envolver com o Senhor, com a sua igreja, começa a cuidar das coisas do Senhor, as tuas coisas, deixa que Ele vai administrar. Aí você vai ver como é que você vai ser uma pessoa muito feliz, porque todos os teus projetos estão prosperando. O Senhor abre cada porta, irmãos, porque Ele se encanta com um filho que se prostra aos seus pés e deseja conhecê-lo, né? Então, Êxodo capítulo 6, verso 2, diz assim:
Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Irmão, essa palavra é tão linda. Eu sou o Senhor. O que ele está dizendo aqui? Eu sou o dono de tudo e de todos. Palavra Senhor. Que coisa linda. E aí ele vai dizer o seguinte: apareci a Abraão. O que significa essa palavra aqui no hebraico, apareci? Revelei-me a Abraão. No Novo Testamento, Gálatas 1, versículo 15, quando Paulo disse assim: aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Claro que aqui Deus se revelou a Abraão, Deus apareceu a Abraão, mas era uma visão que ele tinha de Deus que estava na sua frente, de forma fragmentada, na sarça ardente, quando chamou a Abraão, no meio lá de mais de 2.000 ídolos. Abraão manufaturava ídolos. O Senhor apareceu a ele, o Senhor se revelou a ele, não nele. Paulo diz assim: aprove revelar seu Filho, agora não para mim, revelar seu Filho em mim, dentro de mim. Agora eu tenho um Deus que é todo poderoso, que eu posso chamá-lo de Pai, porque Ele se manifestou a mim e a você na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Revelar seu Filho em mim. Eu tenho uma convicção de que Cristo é a minha vida, Cristo é a nossa vida. Isso é maravilhoso. Então, aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Você acha que Ele mudou? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é diferente do nosso Deus e Pai? Não é diferente. Como Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Se ele tem todo o poder, não sobrou mais poder para ninguém. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã. Terra de Canaã, figura de Cristo. A terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Irmãos, muitos têm uma tendência assim: Deus não se importa com ninguém. Ele ouviu os gemidos dos filhos de Israel. Filhos de Israel, não eram filhos dele, filho de Israel, que era povo do Senhor, mas não eram filhos ainda. Na eternidade sim, mas nesse contexto aqui eram filhos de Israel, porque nasceram em Israel, são os israelitas, um povo que Deus separou para alcançar o mundo. Lembrei da minha aliança, mas ouvi os gemidos. Como que Deus pode ouvir o gemido nosso? Como que funciona? Às vezes os nossos gemidos, nós não o expressamos. Nós às vezes está lá dentro, mas tem um gemido interno. Deus vai olhar para o teu e meu interior. Ouvi os gemidos, eu me identifiquei com os teus gemidos. Eu quero tomar parte da tua dor. Eu quero ser a dor, eu quero ser a cura para os teus gemidos. Eu quero transformar esses gemidos em alegria e em satisfação. Mas a nossa satisfação está nele, em Cristo. Ele continua no versículo 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor e vos tirarei. Irmão, que coisa linda, que promessa maravilhosa. E vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Egito é uma figura do mundo, cargas. Este mundo só nos traz aflição, porque o mundo coloca uma carga sobre nós. E o Senhor quer nos livrar, quer tirar essas cargas. E vos livrarei da sua servidão. E vos resgatarei com o braço estendido. Isso fala do que, irmão? Lá na cruz em Cristo, seus braços foram estendidos. Percebe? Os braços do nosso amado Senhor Jesus foram estendidos. Vocês percebem? Então,
Quando ele foi crucificado, claro, foi de braços abertos. Então, com braços estendidos e com grandes manifestações de julgamento. Grandes manifestações de julgamento, mas em que sentido, então, houve ali uma grande manifestação de julgamento? Qual foi o primeiro julgamento no qual Deus nos julgou? Quando ele estava com os braços estendidos ali na cruz. Se você ler, por exemplo, Romanos 8, versículo 3, você vai descobrir que quando Deus colocou o nosso pecado, isso fez Deus. O que era impossível à lei, por quem estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando o seu Filho, nascido em semelhança de carne pecaminosa, não em carne pecaminosa, em semelhança de carne pecaminosa, e com efeito, condenou, julgou Deus na carne de Cristo o pecado não dele, ele não tinha pecado, mas o meu e o seu pecado. Então nós fomos julgados, queridos, fomos julgados, mas o julgamento de Deus não caiu sobre nós, caiu sobre seu Filho Jesus Cristo, e Cristo ele tomou todo o cálice da ira de Deus, ele bebeu. Ali, Hebreus 2,9 vai dizer o seguinte, que Jesus na cruz, ele bebeu, ele provou a morte por todo homem. A tua morte eterna, Jesus na cruz, ele bebeu, para que você tivesse vida eterna, vida em abundância. Você compreende, irmãos, a obra na cruz? Que foi terrível para o nosso Deus e Pai, que foi terrível para o Filho, experimentar a separação de Deus. Jesus, ele experimentou a separação, mas Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando, não atribuindo a nós os nossos pecados. Foi no Filho amado. Como que pode Deus fazer isso com o seu Filho? Nós que éramos uns trastes, pecadores, cheios de mancha, mas Ele te amou e provou, isto morrendo numa cruz. A cruz tratou com o seu e o meu pecado. Agora o sangue de Cristo, precioso sangue, porque foi um preço alto a ser pago, foi para que o meu e os seus pecados fossem lavados, perdoados, purificados. Depois que ele fez a purificação de pecados, ele assentou-se à destra da majestade e nos levou para lá. Não é maravilhoso isso aqui, irmãos? Não é lindo isto? Então vamos continuar a leitura aqui. E com grandes manifestações de julgamento, tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Que coisa linda! Todo cristão, ele vive uma vida de leveza, Agora ele diz assim no versículo 8, não apenas nos tirou debaixo das cargas, e vos levarei à terra. A terra aqui, irmãos, é Cristo, é uma terra. O que Cristo é para nós? O nosso descanso. E Jesus disse assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, e vos levarei para a terra a qual jurei dar a Abraão. Por isso que a nossa salvação é de graça, pela graça sois salvos. A terra qual jurei dar a Abraão, aqui é graça. A Isaque e a Jacó, e vô-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Ou seja, eu prometi isto, eu vou cumprir, porque eu sou o Senhor. Essa expressão é maravilhosa. Agora, irmãos, veja o versículo 9. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Ânsia de espírito, essa palavra ânsia no original é aflição de espírito. Uma pessoa que está sobrecarregada,
ela tem gemidos, ela tem ânsia de espírito, aflição, ela não vai dar ouvido para a palavra, ela não quer, porque o mundo está impondo sobre ela uma carga e vai levando ela, cada dia mais vai matando, até levar ela para a sepultura, para o inferno, para a perdição eterna, para nunca mais ver a luz. Mas Cristo veio, Ele entrou na nossa história, Ele disse o seguinte: olha, entrega o teu caminho para mim, confia em mim e eu tudo farei. Ele já fez uma obra lá no Calvário, uma obra plena, perfeita, cabal. Irmãos, uma alma que não foi tratada e que ainda não se colocou debaixo do jugo de Jesus, certamente é uma pessoa amarga, uma pessoa brava, e assim toda a sua família vai sofrer. Mas vai sofrer e sofre porque essa pessoa não dá um bom testemunho para seus filhos. E o que vai acontecer amanhã ou depois? Seus filhos nascerão filhos frágeis, temerosos, doentes emocionalmente, porque vê os pais o tempo todo brigando, a amargura, vê o pai falando para a mãe: arrependi de ter me casado com você, ai, você é um burro, e aquela coisa toda, por aí vai. Pessoas amargas, não tem aquela suavidade do Senhor habitando dentro de nós, para falar com palavras dóceis. Falar dele é doce. Então, por isso que necessariamente convém que ele cresça e que nós diminuamos, mas nós temos que colocar o nosso jugo no jugo de Jesus, que é tomar o caminho da cruz, todos os dias levar a morte. Porque, irmãos, senão, irmãos, a próxima geração vai ser uma geração que não é firmada no Senhor, é como um pão que assou só de um lado. Um lado é muito bom, o outro lado está cru, não desce, você não consegue engolir. Que Apocalipse vai dizer que vocês são mornos, estão com pés em duas canoas. Se vocês amam o mundo, por favor, pode ir para o mundo. Mas se vocês amam o Senhor, se dedique integralmente ao Senhor. Quer ver? Tem um texto maravilhoso que eu amo esse versículo, Oséias capítulo 7, versículo 8 e 9. Aqui vai mostrar que muitos são um pão que só assou de um lado, porque vive com os pés em duas canoas. O mundo, os povos aqui que vai dizer é o mundo, e por outro lado, a palavra vai dizer que é um pão que assou só de um lado. Observem aqui, irmãos, Oséias capítulo 7, versículo 8. Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. Por que assou só de um lado? Porque se mistura com os povos. Ele continua dizendo: esses povos, que aqui é os estrangeiros é um povo que não habita com o Senhor, que não pertence à pátria celestial, na qual nós fazemos parte. Então, estrangeiros lhe comem a força espiritual. E ele não o sabe. Porque, irmão, se você começar a conviver com os desejos do mundo, com os gostos do mundo, com as pessoas do mundo, você será influenciado. É mais fácil o mundo tirar uma pessoa do círculo no qual ela está inserida em Deus, do que ela trazer aquela pessoa para do lado de dentro do muro. Percebe aqui, irmãos? O mundo tem uma força. Irmãos, quantas pessoas que confessavam até a mensagem do Evangelho da Graça estão hoje no mundo, mas são frustradas, cheias de conceitos, às vezes tem lembrança da pátria, mas, irmãos, Hebreus vai dizer o seguinte, que é impossível fazer com que elas voltem para trás. O mundo já tomou conta delas. Igual uma vez, não sei se o irmão aqui lembra, fomos lá em Fortaleza na praia. Lembra naquela praia do futuro, né? Nós fomos lá, ficamos ali, de repente, vamos na praia, mas estava cheio de algas, aquelas, coisa nojenta.
e vinha assim, não, essa praia aqui não é tão boa não, vamos para outra praia. Assim também é o mundo. O mundo vai entrando na vida das pessoas e vai abafando, sufocando, até que a pessoa não tem mais jeito para mim. Aí ela começa a confessar as suas fraquezas, começa a confessar que Deus não tem capacidade, aí até que ela confessa voluntariamente, eu não quero o Senhor mais. Isso é o pecado mortal. Aí Deus permite que Satanás venha e segue aquela pessoa. Percebe? Então, irmãos, isso é muito sério. Quer ver só? Abra lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, vamos ler aqui o versículo 9 e 10. 2 Tessalonicenses, versículo 9 e 10. Olha que interessante, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Tessalonicenses 2, verso 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Por que eles vão perecer? Que perecem? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda, ou Deus envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Agora, como que Deus pode enviar a operação do erro para essas pessoas aqui? Mas Deus não é amor? Deus não veio para salvar o perdido? Sim, mas quando a pessoa começa a rejeitar, Deus envia a operação do erro. Mas que operação do erro que é essa? Abra em 2 Coríntios, capítulo 4. Veja a operação do erro aqui, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Este é o sentido exato. Diz assim a palavra. 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4. Olha aqui que interessante. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, ou seja, não foi revelado. A pessoa tem uma ilusão, não quer o Senhor, quer as bênçãos de Deus, e estão aí no seio das igrejas, louvando, cantando, até pregando, mas você nunca vai ver pregação de Cristo e a cruz. Você nunca vai ouvir que Cristo morreu, mas você morreu com Ele. Você vai ver, como dissemos aqui para os jovens ontem, vem aqui na frente, aceita Jesus e coloca um fundo musical para mexer com as emoções, e as pessoas vêm chorando, ai eu estou arrepiado. Cuidado com os arrepios, não é pelo sentimento, é pela fé. Nunca é pelo sentir, é pela fé. Então, aceitam Jesus, são batizados, mas a vida não expressa um cristianismo verdadeiro e autêntico, uma vida de cruz, uma vida de morte, uma vida de crucificado. E aí ele diz assim, então, é para os que se perdem que está encoberto. Olha o versículo 4, nos quais o Deus deste século é Satanás, cegou o entendimento de quem, irmãos? Dos incrédulos. Então Deus permite que Satanás venha e cegue o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Que coisa linda, irmãos, coisa linda e bastante perigosa também, porque Deus ele envia sim a operação do erro, mas para aqueles que estão virando as costas para a palavra de Deus. Isso é terrível. Então, uma vez que nós estamos em Cristo, temos que viver uma vida alegre, uma vida festiva, porque o descanso para a nossa alma inclui, meus queridos irmãos, paz na mente e paz no coração também. Que nós encontramos, quando nós aprendemos e seguimos o ensino de Cristo.
Pedro vai dizer para nós, 1 Pedro 1, versículo 15, que a nossa alma ela é purificada em obediência à palavra. E quando nós nos submetemos ao ensino, porque todo o ensino, nós não temos doutrinas que são engendradas pelo conhecimento humano, pela astúcia humana. A nossa doutrina fala de uma pessoa. Agora, quando nós então ouvimos a sua doutrina, quando nós estamos entendendo a doutrina do Senhor, estamos ouvindo a palavra do Senhor, essa palavra ela vai operar em nós transformação, quando ela é recebida com graça em nosso coração, quando ela é recebida prazerosamente em nosso coração, ela vai gerar em nós fruto. Quer ver? Deixa eu mostrar para os irmãos aqui, em Deuteronômio capítulo 32, a partir do versículo 1. Olha, irmãos, que coisa preciosa. Temos aqui uma declaração sobre a doutrina, sobre o ensino que é dele, não é nosso, né? Olha como começa aqui o versículo 1 de Deuteronômio capítulo 32. Ele diz assim, olha que interessante: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Então, primeiro ele faz uma introdução, interessante o nosso Senhor. A preocupação dele é que, olha, queridos, abram, incline os ouvidos, preste bem atenção no ensino, preste bem atenção na doutrina, e falarei, ouça a terra as palavras da minha boca. Ele diz no versículo 2, goteje a minha doutrina, ou seja, o meu ensino, como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva aqui é uma figura da nossa carne, tá bom, irmãos? E como gotas de água sobre a erva, também é uma figura da nossa carne. Pedro fala que toda a carne é erva, percebe? Então, chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Não vai ser um tsunami, mas o Senhor é cauteloso, Ele é amoroso, então Ele vai gotejando a doutrina dEle, percebe? E essa água aqui, que é uma figura linda da palavra, a palavra de Deus em nós vai operando transformação, vai operando vivificação. Onde? Na nossa alma, porque o nosso espírito já foi regenerado. Aí ele diz no versículo 3, porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, eis a rocha, suas obras são perfeitas. Por isso que, irmãos, é tão lindo aquele texto de Filipenses 1,6, aquele que em vós, dentro de vocês, começou uma boa obra, há de completá-la. Agora, que obra que Ele começou em nós? Uma obra perfeita. Como é que nós sabemos? Suas obras são perfeitas. Não apenas aquela, mas qualquer obra de Deus em nós é uma obra perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Agora, olha nesse mesmo capítulo, no versículo 46 e 47. 46 e 47. A palavra diz assim, nós ouvimos a doutrina, né? Então, olha o que ele vai fazer agora, com seus ensinos. Disse-lhes, aliás, o 45 fala assim, tendo Moisés falado todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes, aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, não é coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Mas tem que passar o Jordão. O Jordão fala da nossa morte junto com Cristo, porque o Jordão é descida ali.
Para chegarmos a Canaã, tem o Jordão. Então, morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, estamos na terra. E ali na terra, irmãos, permita o Senhor, um dia nós tratarmos aqui para desfrutarmos de todas as benesses que é naquela terra. Vamos parar por aqui. À noite nós vamos avançar um pouquinho mais, tratando esse aspecto do amor. Como podemos amar então o nosso próximo de uma maneira experimental? Com a nossa alma que não foi tratada, não há possibilidade. Mas com a alma tratada, nós vamos ver que maravilhoso é isso. Que delícia é isso, poder amar uns aos outros, como Ele nos amou. Amém. Vamos orar. Pai, Tu és tão perfeito, Tu és tão santo. O Teu amor, Pai, é um amor genuíno, é um amor altruísta. Pai, nós temos uma alma tão complicada. Pai, nós somos tão egoístas, o Senhor sabe disso. O Senhor sabe, Pai, que nós buscamos sempre os nossos próprios interesses. Deixamos a Ti sempre em segundo plano. Pai, conquiste o nosso coração para Ti mesmo. Nos conquista, Pai, para Ti. Nós somos a Tua noiva. Nós sabemos que Tu nos ama. Então nos conquiste, Pai. Obrigado. Obrigado por esse tempo que lemos a Tua Palavra. E frutifique a Tua Palavra, Pai. Não permita que ela volte para Ti vazia. Amém. O Senhor tem alcançado em nós o Teu propósito. Leva-nos, ó Pai, guardados para os nossos lares. Amém. E inclina o nosso coração para termos um profundo desejo por Ti mesmo. Amém. Continue falando conosco, Pai. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.